Boa tarde, está começando mais uma live do programa Parlamento Aberto, aqui direto do nosso perfil do Instagram. Hoje falaremos com a Elisângela Freitas da Fonseca Pires. Ela é mãe do Pedro Augusto, de 8 anos, e o Pedro tem um laudo, né? Aí foi diagnosticado com o espectro autista, com quase 5 anos, e ela começou então a fazer esses cuidados. Ela vem contar essa experiência. Então essa live aqui, o nosso tema é vamos falar sobre autismo. Então falaremos sobre autismo, sobre esse transtorno, né? E como que é a descoberta, como que é a forma de cuidar, a educação dessa criança. Olá, Shalim, meu querido amigo, Maju, vocês por aqui. Mais uma live. Essa aqui é a live, eu acho que eu já perdi as contas já da live, porque, se eu não me engano, é a 113. Aí, Wander Viana Santos, que amanhã estará aqui comigo também, o presidente do Condef. A Elisângela já chegou e agora estou chamando ela aqui. Olha, nós fizemos por volta das 4 horas, foi tudo legal, foi tudo beleza. Então acredito que vai ser tranquilo. Elisângela? Oi. Opa, você não está aparecendo aqui para mim ainda. Eu escuto você, mas a sua tela ainda não apareceu aqui para mim. Não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Normalmente quando é assim, a primeira coisa que eu faço para ver, eu cancelo você e chamo de novo, pode ser? Tá bom, Posso fazer isso? Pode. Eu vou cancelar aqui e chamar de novo. Pessoal, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se agora vem. Oi. E agora? Eu tô escutando você tá me vendo? Agora sim, agora eu tô vendo também. Agora tá tudo certo. Tudo beleza. Tudo bem, Elisângela, como você tá? Tô bem, tô um pouco ansiosa. Tá um pouco ansiosa? Fique tranquila, respire fundo. Como eu falei para você, aqui a nossa live, ela é muito tranquila, é um bate-papo apenas, né? Não estamos aqui para deixar, claro, ninguém constrangido. Pelo contrário, a gente quer deixar as pessoas muito à vontade, porque aqui é a live do programa Parlamento Aberto, que é desenvolvido na Câmara de Vereadores de Piracicaba. A Câmara, como todos sabem, é a casa do povo, então sinta-se em casa, sinta-se bem aqui. E também lembrando, né, que essa live faz parte aí dessas 2 semanas que estamos fazendo temática dentro da campanha Setembro Verde e Azul, voltada para falar sobre as diversas deficiências, diversos tipos, né, demandas das pessoas com deficiência. Já falamos com surdos, com cegos, com pessoas com nanismo, com pessoas com síndrome de Down. Infelizmente, tivemos uma live na semana passada, queríamos falar sobre, com uma cadeirante, falar sobre dança, né? Na cadeira de roda. Infelizmente, a nossa entrevistada não pôde participar por conta de saúde, tá? Mas nós vamos remarcar essa live mesmo fora da semana. Eu quero insistir que o nosso objetivo aqui é trazer o conteúdo e, mais do que isso, é trazer a pauta, os obstáculos, as demandas de quem convive com essas condições. E hoje vamos falar sobre autismo, né, Elisângela? Eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer você pela sua disponibilidade, tá, em falar conosco aqui no programa Parlamento Aberto. Prazer meu. E você é a mãe do Pedro Augusto, é isso, né? Que tem um laudo, que tem um diagnosticado com o transtorno do espectro autista, né? É isso daí, né? Isso mesmo. E para a gente começar a conversa, eu queria que você começasse bem do começo. Olha que beleza, olha que pleonasmo, né? Começar do começo. Mas a ideia é um pouco essa. Você falar assim, como que você começou a perceber que ele tinha esse transtorno, como que foram os primeiros contatos com médicos e, claro, né, como que você, enquanto mãe, ali
sentiu o peso disso tudo quando você teve esse diagnóstico? Eu comecei a perceber algo diferente quando ele estava com mais ou menos 2 aninhos. Como ele é o caçula, a gente tratava ele muito assim como bebê. E daí eu não tinha notado que ele estava atrasado em algumas coisas. Eu tenho uma filha de 11 anos e tenho um filho de 15, né? Então eu achava que ele era o meu bebezinho. Só que daí ele tinha dificuldade para andar, ele andou muito tarde, ele começou a caminhar com pouco tempo. E na escola, que me deu uma ajuda, assim, né? Foi quando ele estava na transição, saindo do maternal, né, para ir para o jardim. Daí a professora falou assim: ai, mãe, ele é uma criança que fica o tempo todo sentado num canto, ele não dá trabalho nenhum, não fala nada, não pede nada, fica o tempo todo ali naquele cantinho. Daí eu falei: ah, eu acho que isso não é normal. Tem alguma coisa errada com essa criança. Não é normal a criança ficar o tempo todo num único canto, com um único brinquedo, olhando para um único ponto. Daí eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos que são autistas. E eu fui investigar quais eram as condições, porque eu achava que ele estava muito estranho para a idade dele. Daí ela falou para mim como era, que não olhar diretamente no olho, ele não gostava de muitas pessoas perto, ele demorou muito para falar, ele ainda fala com uma certa dificuldade. Daí ela falou assim: tu quer tirar a dúvida? Fale com a pediatra que você tá achando que ele tem alguma coisa e ela vai te encaminhar para uma neuro. E lá você vai descobrir o que tiver que descobrir. E foi a minha trajetória. Eu procurei a pediatra me encaminhou para a neuropediatra. No caso, eu passo tudo por público, não tenho convênio, né? Foi tudo pelo SUS. Então, eu passei com a doutora Maria Suzana, na policlínica ali do Vila Sônia. Ela pediu vários exames para poder chegar no laudo. E o autismo, ele não aparece em nenhum exame, né? O autismo, ele não sai em nenhum exame de sangue, nenhum exame de raio-x. É tudo para descartar outra síndrome. Daí, analisando ele, revendo todos os exames, foi que ela deu o laudo. Mas isso levou mais ou menos 1 ano para eu conseguir o laudo. Mas já tendo uma certa certeza, né? Depois que eu procurei investigar, eu li bastante livros, conversei com mães de autista, e eu já tinha certeza. Só que foi um baque para mim, né? Eu estava passando por algumas dificuldades pessoais, financeiras, eu estava meio estressada e o meu esposo falava que eu estava procurando doença para o meu filho. Porque eu estava louca, que imagina, o menino estava bem. Porque fisicamente ele é perfeito. Ele é perfeito, né? Mas eu vi que ele tinha alguma coisa diferente e eu queria cuidar do meu filho. E eu batalhei tudo isso sozinha. Bati várias vezes na câmera para pedir ajuda pessoal, para poder andar um pouco mais rápido, né? As coisas, porque pelo sul tem assim umas certas barreiras, a gente tem que ficar muito tempo esperando. E se a gente não gritar, correr atrás do que a gente necessita, a gente vai ficando na fila, vai ficando na fila. Então eu batalhei muito, muito mesmo, até chegar ao laudo dele. Daí de lá para cá ele tem se tratado. Eu consegui terapia ocupacional para ele no CAPS Infantil de Piracicaba. Lá ele tem um grupo multidisciplinar. Lá também eles encaminharam o Pedro para ecoterapia. O Pedro mudou bastante, né, Pedro? Ele tá por aqui. E a gente tá levando assim a escola, as professoras, desde o jardim, quando ele descobriu na creche, a escola tomou no MIP, que é um centro público também que ajuda na escola, nessa parte das crianças especiais. Esse NUMAP deu uma assistência desde a creche até a transição para a escola. O ano passado, quando ele entrou no primeiro ano, ele pegou uma professora incrível, pegou uma auxiliar boa, que ele conseguiu auxiliar também, não de imediato, mesmo eu tendo, no dia da matrícula dele, levado o pedido de auxiliar,
Ainda no comecinho não mandaram. Eu tive que bater lá na Secretaria da Educação, porque eu sabia que era direito dele ter no laudo que ele precisava de um auxiliar na sala, porque ele tem dificuldade de atenção, ele precisa se focar em alguém. Então a professora não tem um tempo fixo para ele, né? Então eu tive que bater também na porta da Secretaria de Educação. Mas de lá para cá não tive mais problema. A escola Décio Miglioranza tem ajudado muito o Pedro. As professoras são incríveis, auxiliares. E ele já começou a ler um pouquinho, mas ele ainda não conseguiu fono. Eu estou esperando fono desde 2016. Segundo a Secretaria da Saúde, a única fono que tinha no sistema do SUS se aposentou e até agora eles não contrataram outra fono especialista no autismo para tratar o meu filho e de várias outras mães que também necessitam de fono. Então, ele ainda, o que falta para ele é a fonoaudióloga. Do resto, ele está super, assim, sendo bem atendido. É o que falta, é uma fono. Eu tenho essa dificuldade, porque condição financeira a gente não tem de pagar uma particular. Mas é todo dia uma batalha. A gente sempre tá correndo atrás. Eu me esforço. Eu aprendo com ele, ajudo ele. Mas, assim, sempre tem alguma coisa impedindo. Então, eu tô correndo ainda atrás da fono. Tô correndo. Já fui várias vezes na prefeitura pedir ajuda, mas até agora não abriram uma vaga para uma fono especialista para autista. Tem 3 fonos no postão, mas nenhuma é especialista. Elas falaram que elas não podem ajudar no caso dele e das outras crianças com autismo. Não é só o meu filho que sofre, é outros filhos e outras mães sofrem também com essa falta de uma fono especialista no autismo. Eu falo Então muito. fica. Imagina, tá ótimo, tá ótimo. Não, eu acho que fica a demanda aqui. Eu acho que estamos aqui registrando também essa necessidade, né? Tem Porque muita estamos mãe falando de ter uma estamos fono. falando aqui de um serviço público, né? Uhum. Então fica aqui aí já como demanda mesmo que vocês estão precisando para fazer esse trabalho, um trabalho que, pelo que eu estou entendendo, ele é muito específico, né? Ele tem uma especificidade ali, que trabalhar a fono para crianças que têm o espectro autista, né? O transtorno do espectro autista. Então, eu acho que fica aqui como demanda, fica registrado. Estou vendo aqui o Wander lá do Condef está aqui, o Francisco Serignoni está aqui. Então, ó, registra aí, ó, demanda para atender Do fono. Isso mesmo. as mães. Por gentileza. É isso aí, não. Você está certíssima, Elisângela. Eu tenho brincado, você sabe que desde quando eu comecei a fazer aqui essas lives voltada à pessoa com deficiência, eu me tornei um radical da acessibilidade. Eu acho que o nosso sistema ele vê onde ele pode realmente chegar ou ele vai realmente mostrar que ele não é capaz. Eu acredito que ele é capaz. Né? Quando eu digo sistema, é um sistema político, econômico. Né? Eu acredito que ele é capaz. Então, a gente tem que aqui realmente levar as demandas de uma maneira bastante, lógico, com respeito, educado, tudo bem, mas que mostre a necessidade das pessoas que estão precisando. Então, eu acho muito legal que você venha e traga dessa maneira aqui, viu? Fique tranquila. Falo por mim e por outras mães, né? Porque na época, antes de entrar na pandemia, no dia da ecoterapia, várias mães se encontravam. A gente acabou fazendo um grupo de mães, né? A gente trocou muitas informações, muitas dúvidas. E eu acabei vendo que a maior parte delas tinha um problema com a fono, que todas precisavam de fono. Chegaram até em pensar de fazer uma certa aglomeração na porta da prefeitura. Mas daí veio a pandemia, né? Mas enfim, eu falei, cara, a gente vai arrumar um meio. A gente vai arrumar um meio de botar a boca no trombone e falar da nossa necessidade para os nossos filhos. Porque o meu agora, ele tá nesse período do 2º ano, tá começando a ler. Ele tem um grau de dificuldade imenso para poder falar. Então, a fono ia me ajudar muito, porque eu, sendo mãe, eu estou me esforçando para ajudar ele. Mas eu acredito que precisa de uma especialista que saiba o ponto certo de trabalhar o sistema dele. Às vezes eu acho que eu estou ajudando e, de repente, não estou ajudando. De repente, eu estou atrapalhando. Claro, claro. Essa é O Francisco,
O Francisco Serignoni está falando aqui, ó, tá certo, a demanda existe e temos que cobrar solução. E só fazer um adendo a isso, eu tenho uma experiência, né, que a minha esposa, né, o pai dela tem uma doença que é degenerativa e também depende de fono. E teve um período que ficou, por conta da pandemia, sem a fono. Como faz diferença o trabalho de uma fono para quem precisa desenvolver essa questão da fala, no caso dele até por conta de engasgar. Né? É uma coisa realmente muito importante a gente ver assim, o trabalho da fono ali no dia a dia é muito evidente realmente, né? Agora você falou da ecoterapia, né? Conta como que foi conseguir a ecoterapia, o que ela contribui dentro da forma como você... eu não sei se eu posso chamar de tratamento ao seu filho, mas dentro do processo de busca por uma... Porque é diferente, o autismo não fala tratamento exatamente, né? É uma coisa que vai além da... Eu acho que tá, multidisciplinar. vai ligado à formação dele, né? Ele tem que estar, assim, o autismo é uma condição, eles têm que estar sempre evoluindo. Então, na verdade, é um tratamento sim. Daí é um tratamento multidisciplinar. No caso, o Pedro conseguiu a eco pelo CAPES. O CAPES tem um projeto junto com a prefeitura e eles conseguiram fechar esse tratamento junto ao Instituto Cavalgar, né? Onde ele faz a eco. Daí, no começo, era grupo, mais ou menos umas 12 crianças, tudo autista, de várias idades, vários tamanhos. E a gente descobriu que eles conseguiram se conectar, mesmo cada um sendo diferente do outro, tamanhos e idades diferentes. Eles ficaram amigos, trocaram experiências. Lá tem a eco é um trabalho com casal. O pessoal fala assim, mas é só para o Pedro ele tinha uma certa dificuldade de sensação de espaço, de firmeza. Então, ele foi aprendendo isso com o cavalo, com os terapeutas ali do espaço, que são muito bons, são bem dedicados, bem atenciosos. E o Pedro evoluiu muito. Nossa, no primeiro dia ele nem quis subir no cavalo. Daí os meninos foram falando com jeitinho, com carinho, com dedicação. Daí aos pouquinhos ele foi se adaptando. Hoje ele tá quase ficando em pé em cima do cavalo. Ele ainda tá, né, trabalhando. Já tá com 1 ano e 7 meses que ele tá fazendo a ecoterapia e ele evoluiu muito na parte de se comunicar com os meninos, de captar tudo que está em volta, de conversar com eles. No começo ele gostava muito de ir no galinheiro, que lá tem um galinheiro. Ó, ele tá cantarolando aqui perto de mim. Ele gostava muito de ir no galinheiro. Agora eles montaram também um lago com peixes. Isso tudo chama a atenção deles. Então tem uma sintonia. É um espaço muito arborizado. Tem as sensações do ar, dos cheiros. Tudo isso chama a atenção deles, porque eles são muito detalhistas, né? Então o Pedro evoluiu muito, de tempo em tempo o grupo dá um relatório sobre a evolução dele. Ele ainda tá um pouquinho assim para poder ter alta, mas eu falo assim, ele vai sentir tanta falta de ter alta, mas ainda falta um pouquinho só para ele poder ter alta da eco. Mas no fato, a ecoterapia é para isso. Para sensações de espaço, de ambiente, e ajuda muito. É uma coisa muito, muito importante para as crianças. E o projeto deveria se alongar mais. Tem muitas crianças na fila de espera para eco. Tem muita criança. E mesmo com a pandemia, eles mudaram. Não tá mais as 2 crianças juntas. Vai 2 crianças por vez, não é mais num dia só. Eles se adaptaram também com a pandemia. As celas agora são todas de couro, eles higienizam tudo a cela, todo mundo de máscara, mesmo sendo um ambiente aberto. Mas eles se adaptaram também. E daí estão fazendo de 2 em 2, mas está todo mundo participando da eco. Porque o grupo lá no CAPS está fechado desde quando começou a pandemia, né? Então a única terapia que ele está fazendo é a eco. A outra terapia está parada, que era em grupo.
Então é muito bom mesmo essa época. Que bacana. Olha, a gente tá ouvindo o Pedro cantar, ele tá. Se você quiser chamar ele aí, fique à vontade aí, viu? Pode. Você perguntou aquela hora lá. Sim. Fale oi. Oi, Pedro, tudo bem? Ele tá perguntando se tá tudo bem. Responde ele. Tá tudo bem? Tudo bem. Ele tá Que bom. cantando. Tá certo. Tempo ele se apega a alguma coisa. E tem uma fala aqui, ó, do perfil lar_2263. Primeiro, ela tá falando aqui, ó, Pedrinho cantando, né? Ela falou isso. E ela falou o seguinte: eu tenho um vizinho que precisa muito da ajuda com a ecoterapia, mas a mãe não conseguiu. Conta um pouquinho como foi esse processo de conseguir a ecoterapia, quais foram os caminhos, quais foram as dificuldades no meio desse caminho. Então, no caso, na época, ele estava fazendo uma terapia em grupo, só, se eu não me engano, era 3 ou 4 crianças da idadezinha dele. Na época, ele estava com 5 para 6 anos. Daí, nesse período de tratamento, a doutora Vânia, que é psicóloga lá do CAPES, ela achou a necessidade do Pedro. Ela ligou para mim e perguntou se eu me interessaria em entrar na fila de espera para esse grupo de ecoterapia. Então, o Pedro conseguiu através do CAPES infantil, né? Eu não cheguei a procurar um lugar. O próprio CAPES viu a necessidade dele, com as dificuldades que ele tinha, e indicou o Pedro a fazer a eco. Porque ele tem uma associação junto da ecoterapia. Eles têm algum trato ali, né? Eles formaram alguma coisa ali para o benefício das crianças do CAPES. E eles acharam que o Pedro tinha necessidade de estar fazendo. Então foi aí que o Pedro conseguiu. E eu falei assim, lógico, tudo quanto for tipo de terapia que vai dar no benefício do Pedro se desenvolver, evoluir, é lógico que eu vou querer. Principalmente gratuito, né? Porque para poder pagar uma ecoterapia não é baratinho. O trabalho deles são maravilhoso, tudo, mas não é uma coisa que está dentro do meu orçamento para pagar. Então, foi através do perfil que ele foi indicado. Então, eu acho que, respondendo aí para lar_2263, ela pode falar para o vizinho, né, para a mãe CAPES, dele, né? procurar o CAPES, então, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, né? Isso. É o CAPES, é o Centro de Apoio Psicossocial, na 15 de novembro. Então, fica aí como sugestão para você poder procurar. E onde que são as aulas de ecoterapia? Onde que elas acontecem? Fica na chácara, ali no Glebas, fica na rua Tupiniquins. É o Instituto Cavalgar. Eu não lembro o número, mas eu lembro o nome da rua. A rua é Tupiniquins, ali no Glebas, Califórnia. Instituto Cavalgar. Instituto Cavalgar. São excelentes. Excelente. Pessoal muito atencioso, são muito carinhosos com as crianças. Não tenho o que falar. Assim, é só coisas boas deles. São muito bons mesmo. Que bacana, que legal. E assim, conta um pouco mais sobre a ecoterapia, o que o Pedro fala dessa relação dele com o cavalo, como que você viu? Você falou assim que foi uma mudança, ele teve uma evolução, né? Como que ele expressou essa evolução? Agora ele pede a eco. Antes ele falava que não queria ir, agora ele pede. Amanhã é dia de eco. Ele já tá associando alguns dias, já consegue. Falou, amanhã é dia. Daí tem dia que ele leva a cenoura para dar pro cavalo. Ele gosta da cenoura pro cavalo. Ele gostava muito de tratar das galinhas, que lá tem um galinheiro. No início, ele se interessava mais pelas galinhas do que pelos cavalos. Daí os meninos foram cativando ele. Escovar o cavalo, arrumar a crina do cavalo, dar feno pro cavalo, sabe? Tá ali mexendo com o ambiente do cavalo. E de um tempo para cá ele parou de ir no galinheiro, ele já chega, quer subir no cavalo, ele ainda tem uma dificuldade de tato, ele não gosta muito de encostar no pelo do cavalo, ele gosta do cavalo, acha lindo, mas ele ainda tem uma coisa com toque, né? Porque a crina do cavalo é bem áspera, o pelo, mesmo ele tendo uns pelos brilhosos, bem tratados, ele tem um certo receio.
mas ele já tem se esforçado em fazer um carinho no cavalo, tentado dar. Ele leva a cenoura, mas ele tem medo do cavalo morder a mão dele, mas nunca teve problema. Os cavalos lá são bem mansinhos, bem tratados. E eu falo assim que mudou muito, porque antes ele não queria nem chegar perto do cavalo. Hoje ele já sozinho no cavalo, tem um espaço certinho para eles poderem subir. E ele tem mudado de posição em cima do cavalo. No começo ele não aceitava mudar. Os meninos fazem eles mudar várias vezes a posição. Tem hora que eles andam de lado, tem hora que eles andam de costa. Ontem o Pedro foi, né, na eco, ele voltou de joelho em cima do cavalo. Ele ainda não quer ficar em pé, mesmo os meninos querendo ajudar, mas os meninos têm se esforçado para ver se ele chega nessa última etapa, de andar em pé em cima do cavalo. Então, vamos ver quando que ele vai andar em pé, mas estamos quase chegando lá. Que legal. Que bacana, que legal, que legal. Muito bonito. É um ambiente bem arborizado. No começo ele falava do pé de limão, da bananeira, dos passarinhos, das árvores. Tem muita coisa para eles prestar atenção no meio do caminho. Porque é um caminho longo que eles fazem, né, em cima do cavalo. Tem várias etapas ali. É muito legal mesmo. No começo eu andava Quantas aulas atrás. por semana? É uma só por semana, mas é 40 minutos, né? Ajuda bastante, mesmo sendo só uma vez por semana, mas ajuda bastante. Ele volta super diferente. Você falou que você andava atrás do cavalo com medo, como que era esse Eu sentimento? andava atrás para ver o percurso, para ver se ele ia falar alguma coisa e os meninos não iam entender, mas os meninos se esforçam em entender. Eles procuram questionar bastante o Pedro. Então, eu vi que não tinha mais necessidade de eu ficar ali grudada. Eu fui abrindo a brecha e confesso que também a caminhada era longa. Eu ficava um pouco Daí eu fui aproveitando. No começo, as outras mães também iam. Daí a gente aproveitava esse período que eles iam caminhar para a gente poder trocar nossas informações, as nossas experiências. Tem mães depressivas, né? Que acabam entrando na depressão, que não aguentam o baque. Tem mães que o pai acaba largando a mãe, deixando a mão com a criança. Tem várias dificuldades entre as mães. Daí uma mãe apoia a outra, né? Eu, no começo, eu entrei em depressão. Eu cheguei a fazer tratamento no CAPS, da saúde mental, da policlínica. Eu cheguei a tomar medicamento. Tive que me tratar para poder tratar do meu filho. Hoje eu estou bem. Mas de vez em quando a gente tem umas recaídas, a gente chora um pouco, porque fica estressada, né? Eu trabalho, eu tenho os outros 2 filhos, tenho marido, tenho casa. Agora tô sendo professora também, tenho que ajudar em casa nas atividades. Então a gente se desdobra. E essa parte das mães foi muito legal. Eu tô sentindo muita falta das mães lá na ECO, porque agora a gente tá tudo separado, não se encontra mais. A Marilice Melo está falando aqui que é muito bom ouvir as mães, né? Então ela está mandando parabéns aqui para você pela sua fala. E ela também fala o seguinte, ó, precisamos cuidar de quem cuida. Claro, com certeza, né? Realmente, cuidar de alguém não é tão simples quanto parece. É custoso, exige muito esforço psicológico, esforço físico. E como você falou, né? Você tem também aí outras atividades e tem a si mesma, né? Aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer também se desenvolver. A gente realmente é bastante complexo. E conta um pouco, então, como foi esse... você falou, né, que também virou professora, porque tem as aulas dos seus filhos aí da escola. Como que está dentro dessa conjuntura de pandemia? Manter todo o tratamento do Pedro e também auxiliar os outros filhos na escola à distância. Como tem sido isso? Ai, tá sendo bem corrido. Tá bem corrido. Tem dias que eu deixo umas atividades para um outro momento, mas assim, tô conseguindo entregar as atividades deles no dia, né? O Pedro, as atividades do Pedro não são diferenciadas. Eu tenho me esforçado muito em ajudar ele. Matemática, português. A professora é muito boa. Eu sou muito amiga dela também. Eu sempre fiz amizade com todas as professoras. Cativo muitas professoras.
E ela me passa bastante informações, eu passo bastante informações do que eu tô passando com ele. E a gente vai tirando as dúvidas, tudo pelo WhatsApp. A gente vai tirando as dúvidas pelo WhatsApp. Quando eu acho que não consigo, a professora faz uma videochamada, conversa um pouquinho com ele. Ele tá indo super bem, né? Até aprendeu a ler. Tá meio silabático, né? Ele não tá lendo corrido, mas eu acho que eu vou tirar o diploma no final do ano. Vou tirar o diploma de pedagoga, porque eu tô me saindo bem. Eu tô me saindo bem, aprendi bastante coisa e relembrei bastante coisa, né? Porque eu saí da escola já tem um certo tempo. Então, com ele eu tenho uma certa dificuldade. A minha menina tá no 5º ano, é onde eu tive uma dificuldade também. A professora dela também é muito boa. E assim, o WhatsApp está ajudando bastante, viu? Tá ajudando bastante. As professoras mandam o conteúdo da matéria do dia, todo dia. Elas estão ali 24 horas à disposição. Elas estão trabalhando mais do que antes, né? Porque os pais trabalham, é o horário que os pais chegam que conseguem fazer as atividades. E eu tenho me esforçado para eles poder estar entendendo e estar acompanhando, né? O meu maior eu não tenho dificuldade, que ele é um menino muito atencioso com as coisas dele. Muito raro ele me perguntar alguma coisa e ele tá se saindo bem também. Então, os três estão, na medida do possível, estão indo bem nessa parte pedagógica, né? E é isso. Que bacana, que bacana. Eu acho que é importante a gente fazer esse registro aqui, Elisângela, aos pais que estão tendo esse desafio, sem dúvida, não é fácil, mas também aos professores que têm sido aí uma classe que, mesmo sendo desprezada às vezes, né, de uma maneira muito, muito, muito chata, né, os professores não deixaram a peteca cair, estão se esforçando. A gente vê tantos exemplos de professores aí buscando fazer tripas coração para poder fazer a aula, dar o conteúdo. Verdade. Então, assim, eu acho que é importante essa fala sua para valorizar esse trabalho, né? E, assim, enaltecer esse trabalho, mais do que valorizar, também enaltecer aqui. É verdade. Né? Eu acho que é importante. Verdade. Verdade. E aí você falou da relação lá com as mães, né? Também que tem seus filhos com o autismo, né? Como que é essa relação? Como que você... qual a experiência que você traz dessa relação? O que você vê que é mais comum? O que é muito diferente de acordo com cada uma que cada família passa? Como que você analisa essa experiência que você tem com outras mães? Bom, o que eu percebi no grupo das mães na ECO é que todas estão batalhando para uma melhoria para o seu filho. Todas nós estamos assim, correndo atrás para que eles não sejam dependentes de nós. A gente quer que eles evoluam e possam andar sozinhos, né? Essa parte assim, a maior parte das mães pensam dessa forma. Elas estão correndo atrás agora, que o certo é começar cedo mesmo, para eles ficar um mínimo possível dependente da gente, né? Então, a questão é essa, a gente batalha para que eles não precisem da gente para sempre, que o nosso medo é a gente morrer e não ter alguém como a gente para lutar por eles, né? Esse é o medo de toda mãe que tem algum filho especial, que a gente acha que ninguém vai cuidar deles como a gente cuida, né? Então, é isso em todas, eu percebi isso, que todas queriam sempre o melhor mesmo para as crianças, estavam batalhando para isso, para que eles evoluam e não precisem 100% da gente, né? A maior parte das mães fala que 1% eu queria que fosse dependente, mas a gente prefere que seja 100% independente, né? Que eles evoluam e tenham a vida deles o mais dependente possível, né, deles. É isso, todas as mães... Legal, que bacana. Eu acredito, pelo menos lá no grupo foi o que eu percebi, que todas querem que eles não dependam delas, e que se algum dia a gente faltar, eles possam tocar a vida deles numa boa. Por isso é tão importante todos esses serviços aí que vocês estão buscando, né? Porque realmente é o que vai dar independência para ele viver a vida dele, da maneira como ele queira, né? Podendo buscar aí o que a vida tem para dar para todo mundo. É legal isso aí. Ó, tem um pessoal aqui que está comentando, o Wander falando assim, ó, você é uma lutadora
falamos sempre das pessoas com deficiência, mas é muito bom ver a sua história aqui para que todos vejam a luta das famílias também. Realmente, perfeito, Vanessa. Concordo. E a Bia está dizendo o seguinte, que você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Parabéns, aqui também está elogiando a sua dedicação. E pegando um gancho do que o Wander falou, como que foi para a família isso, né? A gente falou de você falou um pouquinho do seu marido, que no começo ele também não Hoje ele não aceitava. Mas como que foi a família toda? Como que todo mundo passou a entender isso? O autismo foi uma coisa nova para mim também, porque até o autismo entrar na família, eu não sabia o que era autismo. Depois que eu comecei a pesquisar, a respeitar a causa, a passar as informações que eu conseguia para minha família, para o meu marido, para os meus filhos, eu fui explicando coisinha por coisinha. Quando alguém falava alguma coisa, eu já pegava e falava, não é assim, é assado. Não é uma doença, assim. Eu falava para eles, ele não é doente. Ele tá, né, numa situação. Não é uma doença, é uma condição que ele tá. Fazendo o tratamento daqui para frente, ele vai ter uma vida normal, como todos. Ele só vai ter certas dificuldades, certas limitações. O meu marido, para poder entender, agora ele entende, respeita. A minha sogra com o meu sogro também demorou um pouquinho para eles entenderem, mas todos sempre me apoiaram. Tem o apoio de toda a família, todos entendem. No começo achava que era birra, que era manha, que o Pedro era preguiçoso, porque ele demorou para falar, demorou para mudar. Esse menino é preguiçoso, que não sei o quê. Não, ele não é preguiçoso. É tudo num tempo diferente. Ele vai pegar, ele vai olhar onde ele quer ir, ele vai dar várias voltas, mas ele vai chegar lá no ponto onde ele quer chegar. Só que com um grau de dificuldade, né? Eu falo assim que o Pedro, quando alguma criança pergunta para mim o que é o autismo, por quê tem o autismo? Eu falo assim para ele, vamos pensar assim, você tem que atravessar a rua, você vai reto. O Pedro, ele não vai reto, ele vai pegar vários caminhos para chegar no mesmo ponto. Por quê? Porque ele não quer ser igual a você. Ele quer ser diferente, ele quer desvendar os mistérios de todos os caminhos para poder chegar no mesmo caminho. Eles falam assim, agora entendi. O Pedro não acha graça da reta. Ele não acha graça da reta, ele quer dar várias voltas, ele quer ver tudo em volta, ele presta atenção nos mínimos detalhes. E eu acabei pegando algumas manias do Pedro. Quais dessas? Quais manias? Coisas pequenininhas, sabe? Cheiros, de toque, de sensações. Eu aprendi sensações com ele, de toque, essas coisas assim. Não sei explicar. É a convivência que fez eu pegar esses costumes junto com o Pedro. Mas eu gostei dessa explicação que você deu aí, o Pedro, ele não quer ir reto, ele quer fazer um caminho que é mais, vamos dizer assim, um caminho mais filosófico, um caminho que não seja tão linear, né? Ele é mais... Ele tá com Gostei Gostei dessa sua forma de ver as coisas, assim, bacana isso, é legal. É assim que eu percebi o Pedro, que ele não gosta de seguir assim, vou ali, puf, ele gosta de explorar o espaço. Às vezes ele demora para chegar lá do outro lado, mas porque ele gosta de explorar tudo que está em volta dele. Legal. Agora, nós temos aqui, recentemente no Brasil, né, se tornou, o autismo veio aí à tona, né, por conta lá do apresentador do Marcos Mion, né? Eu já falei isso em outra live, inclusive, né, que chegou a ter a Lei Romeu Mion, que leva o nome do filho dele. O que essa popularidade desse tema fez com que as coisas mudassem para você? Se teve alguma mudança, o que você percebe do efeito, né, pelo fato de você ter uma discussão aí em âmbito nacional? Então, a questão do Marcos Mion, por ele ser conhecido, ele conseguiu divulgar melhor sobre o autismo. Eu sigo ele também, acho super interessante as histórias, né? Algumas pessoas acham que ele usa o autismo para se aparecer, de forma alguma.
ele tá lutando pela causa, ele tem voz, né, para poder estar falando. E eu acredito assim, ele se esforça como qualquer outro pai está se esforçando. A diferença é que, como ele é conhecido, ele aparece mais na mídia, né? Eu tenho a minha amiga que tem 3 crianças autistas. Ela é de Rio das Pedras. Ela é super conhecida lá na cidade dela, porque ela corre muito atrás da causa, né? Então, assim, a questão do Marcos Mion é porque ele é da mídia, mas ele faz o mesmo trabalho que a gente faz. Ele divulga o autismo, ele mostra que o autismo não é nenhum bicho de 7 cabeças, que tem as necessidades, que tem as condições, né? Eu sou apaixonada pelo Romeu. Eu vejo o meu Pedro como o Romeu daqui a alguns anos, né? Eu acho muito assim parecido. E assim, eles são crianças simples mesmo. Eles não têm malícia, eles não têm noção de perigo, sabe? Parece que não, mas é assim mesmo, né? O pessoal olha o Romeu e fala, ai, será que ele tá atuando? Não, é aquilo, porque o Pedro é assim, né? O Pedro às vezes pede uma bala, ele quer uma bala. Mas você não quer uma coisa melhor? Não, eu quero uma bala, né? Igual a história que o Romeu pediu a escova de dente no Natal. É isso, eles não têm noção, assim, de grandeza, de... Não sei explicar. Eu sei que eles são muito natural, muito... muito angelical, sabe? Eles são muito angelicais. Eles cativam a gente de uma forma incrível. Essa experiência que eu tô tendo com meu filho é uma coisa única. Eu aprendi a ser uma mãe melhor depois que o autismo entrou no meio. Interessante. Você falou sobre isso, eu passei a ser uma mãe melhor, porque também eu ia fazer essa pergunta do impacto, né, para maternidade, você que já teve 2 filhos, né, e o terceiro que tem autismo, né, o impacto que tem isso para a maternidade em si, né? Como que você hoje vê isso? Ai, eu mudei bastante. Eu era muito explosiva, eu era muito toma lá da cá, assim, sabe? Hoje eu penso bem antes de falar, eu procuro ser mais calma. Com essa transação da descoberta do autismo, eu também, como que eu posso dizer? Eu cresci, evoluí também espiritualmente, que daí eu acabei me convertendo para a religião a qual eu tô agora. Então, tudo isso foi me puxando, foi me cativando. Eu acredito, assim, que além de eu ter ido me tratar, porque eu estava em depressão, a parte espiritual também. Deus também me ajudou muito nessa calma. Tudo comigo. Eu me tratei, eu tive a evolução espiritual, a condição do meu filho. Então eu fui evoluindo, tudo junto dele. Eu aprendendo com ele me ensinando. Os irmãos também aprenderam a conviver com ele. No começo foi difícil, os irmãos não entendiam porque eu tinha que dar mais atenção para ele. Não era só porque ele era novo, que ele era o caçula, né, Pedro? O pessoal, até uns 2 anos atrás, quando eu sentei, conversei com os 2 mais velhos, expliquei: olha, ele precisa da minha atenção. O Pedro não falava, o Pedro tinha dificuldade de intestino, ele ficava tipo 6, 7 dias no banheiro. Eu que tinha que estar ali massageando, forçando ele no banheiro. Então, assim, o Pedro precisa da minha atenção o tempo todo. Vocês sabem comer sozinho, sabem tomar banho sozinho, vocês sabem falar o que vocês estão sentindo. O Pedro tem que ficar adivinhando as coisas. Daí depois que a gente tentou e conversou, tudo melhorou. Eles fazem coisinhas dele, quando eles querem tirar alguma dúvida, eles vêm, conversa. Já não tem mais tanto aquela pressão. Mas, assim, foi complicado, né? Eu tô aprendendo ainda, tô aprendendo a ser uma mãe melhor. Eu aprendi a ser uma mãe melhor do que eu era antes, mas todo dia eu aprendi a ser um pouquinho melhor. Mas é bacana você falar isso, porque eu acho, lógico, você tem uma condição, uma necessidade específica. Nós estamos falando aqui do autismo, né, que é um transtorno específico, tem características, mas isso que você está colocando, que eu preciso ser uma mãe melhor, eu acho que a gente tem que levar como ensinamento para todo mundo. Eu acho que todo mundo precisa ser alguém melhor naquilo que está fazendo e buscar evoluir, né? Então, assim, claro que
ouvindo você falar, e também, até por conta de algumas experiências que eu vivo também, existe um aspecto de humildade que um transtorno, uma doença na família traz, e você se desfazer um pouco daquilo que você cria como projeção para a tua cabeça, né, para a tua vida, e refazer toda essa projeção com base naquela perspectiva, né, que é de cuidar do outro. Eu acho que a gente está falando do autismo, mas também nós estamos falando aqui de autoconhecimento, né? Nem você está contando que foi para uma religião que hoje você está, um novo tipo de relação com Deus. Então, é legal, então, eu acho bacana a gente trazer esses aspectos, porque humaniza, né? Eu acho que é importante isso. Verdade, verdade mesmo. A gente precisa de uma balança que está na medida, nem mais nem menos. Tem que estar ali num ponto que fique bem para todo mundo, para mim, para ele, para o meu vizinho, para o meu parente. Eu sempre tento estar bem com todo mundo, né? E, Perfeito. E assim, falando. Não é Não, fácil. fácil não é, não. Não, também a gente não pode. Eu tô ouvindo você falar, Elisângela, e assim, eu tenho. Você falou algumas coisas que eu acho que é importante a gente colocar numa perspectiva, né? Porque, assim, muitas vezes a gente romantiza o sofrimento, né? É uma certa romantização do sofrimento. E, na verdade, que nem você começou o nosso papo aqui falando sobre a necessidade da fono. É uma necessidade que você precisa. Então, assim, não vamos romantizar isso. Você precisa ter esse serviço, você precisa ter a escola para o seu filho ir, precisa ter o CAPS para ele ir, a ecoterapia para ele ir. Então, assim, porque às vezes, muitas vezes a gente fica, ela é guerreira, a gente sabe que você é guerreira, mas não pode romantizar e naturalizar isso, né? Difícil, porque é difícil, exatamente. Isso eu queria correr todo chegar. dia. Tem que estar batendo ali na porta todo dia. Não pode existir. É todo dia acordar e vamos para a batalha. Não tem nada, nada romântico. A gente que trabalha a gente que trabalha no serviço público, a gente tem que ter essa noção de que o poder público ele precisa dar essas respostas de maneira muito efetiva. E para a gente continuar nesse assunto aí de questões mais de relações, como que você sugere, o que você diz, né, para as pessoas que se encontram com o Pedro, se encontram com você, de que maneira que você sugere que elas dialoguem com ele, né? Porque às vezes eu tenho aqui nessa semana aqui sobre pessoa com deficiência, né? A gente percebe que a ignorância, você não ter a convivência com o outro, né, que tem deficiência, você acaba tendo uma ignorância e acaba sendo o mote onde começa o preconceito, começa com a ignorância, né? Verdade. Como que você se relaciona com essas pessoas? Olha, a parte mais difícil, não sei se você já escutou, mas a parte mais difícil é quando alguém olha para o meu filho e fala: Nossa, não parece que ele é autista. Daí, no começo eu era mais responsiva, né? Como eu dei uma evoluída. Então eu falo assim, que não é uma deficiência física, é uma digamos, eu falo, né? Digamos que é uma deficiência intelectual, nem mental eu falo pra ela. O probleminha dele é social, é verbal. Ele, pode ver que ele tem todos os membros, né? Porque assim, tem autismo com Down, tem autismo que tem a deficiência física. Então as pessoas acham que o autismo está associado com alguma coisa desse tipo. E não é, tem sim, tem autismo com síndrome de Down, cadeirante, né, deficientes físicos. Tem sim, mas tem uma assim, fisicamente, ele é uma pessoa como todo mundo, né? Então, a parte mais difícil de todas as mães de autista é escutar isso. Nossa, ele não parece ser autista. Porque, assim, tem os autistas que são bem quietos, né? Os chamados severos. Eles não têm o controle da percepção. Eles ficam com a boca entreaberta, eles babam, eles se mexem muito, eles gritam. Para eles terem uma noção de onde eles estão, eles ficam se batendo o tempo todo, né, babando.
O Pedro, no começo, ele tinha esses estipes, que é o nome que dá, quando eles ficam mexendo com a mão, se batendo, se beliscando, é para eles terem uma sensação do espaço deles. No começo, o Pedro tinha muito disso. O Pedro, ele me dava cabeçadas na minha costela diariamente. Teve um dia que eu achei que eu tava com a costela quebrada, que tava dolorida. Às vezes, ele batia a cabeça na parede várias vezes. O Pedro, às vezes, se trancava no quarto. Então, com o tempo, com a evolução do tratamento, o Pedro, hoje, ele parece uma criança típica, né? É comum. Mas porque foi o tratamento. A gente foi trabalhando, ele foi melhorando. Por isso que precisa do tratamento. Então, a parte mais difícil para a mãe é escutar isso. Não parece que é autista. Essa é a parte mais terrível da gente escutar. Daí, como a gente explica, né? Que o autismo é uma situação ali de um momento que, através das terapias, dos tratamentos, eles podem evoluir. E tem também os autistas que são deficientes. No começo foi difícil eu falar, né? Mas agora já falo com mais carinho, com mais amor, porque a pessoa não sabe, então eu vou explicar para ela. E eu não canso de explicar. Quantas pessoas me perguntam, eu explico mesmo. E agora eu explico com bastante carinho, com bastante dedicação, porque eu não quero nenhuma mãe se explodindo com alguém que venha com alguma ignorância perto delas. Eu sempre estou postando alguma coisa sobre o autismo, eu procuro sempre estar lendo, para poder estar informando as pessoas que não conhecem o autismo, né? Igual eu falei, eu não conhecia o autismo. Então, a partir do momento que eu conheci, eu procuro passar para frente, para as pessoas saberem, né, do autismo. É bem... Não, perfeito, Elisângela. Muito legal o que você está colocando. Tudo que você está colocando é muito importante. A gente trazer, inclusive, o fato da gente fazer essas 2 semanas temáticas aqui é justamente para isso, porque na Câmara, só para eu dar uma contextualização, a gente tem o Câmara Inclusiva. E para nós lá, qual que foi o grande, assim, a grande transformação? Que é assim, você nunca vai ter acessibilidade em qualquer lugar, seja da Câmara, seja da Prefeitura, seja em qualquer lugar, se você não tiver contato com essas pessoas. A gente não vai fazer nenhum tipo de acessibilidade numa perspectiva ficcional. Né? Algo que eu pense da minha cabeça é como se estivesse fazendo um exercício de futurologia, escrever uma obra de ficção científica e tentar trazer a acessibilidade. Não, a acessibilidade ela tem uma necessidade que é material. E quando eu falo que é necessidade material, é no sentido de que as pessoas precisam ter um piso tátil, né? Quando ele é cego, ele precisa ter um semáforo sonoro, quando ele é surdo, né? Ele precisa ser bem atendido no lugar ali, quando ele tem o transtorno autista, ele precisa ter alguém que saiba dialogar com ele numa recepção. Então, assim, nós temos necessidades materiais, né? Por isso que é importante você falar tudo isso. Para mim, aqui está sendo uma aula, está sendo muito bacana. E a Marilice Mello, ela está colocando uma questão que eu gostaria de compartilhar com você. Ela fala assim, ó, precisamos lutar por uma clínica escola. O que seria isso, uma clínica escola? Então, é assim, é porque daí lá vai ter todo um grupo. Mas assim, eu não sou muito a favor, é que assim, nunca chegaram com uma explicação melhor. Porque assim, eu quero a inclusão para o meu filho, então ele tem que estar numa escola comum. Agora, eu tiro ele para pôr num lugar que só tem autista, isso não é inclusão. Nessa parte, eu não sou. Assim, eu respeito as pessoas que querem isso, mas eu acho que daí não é uma inclusão. Você tirar a criança de um ambiente que tem várias crianças de várias etnias, várias religiões, e pôr num único lugar exclusivo para autista. Seria a famosa escola de autista, que eu já ouvi falar de escola de autista. Tem vários setores, né? Mas, assim, essa parte eu acho que não é inclusão. A inclusão é ele estar numa escola comum, com crianças comuns, aprendendo as mesmas coisas que a outra. Isso, para mim, é inclusão. Assim, eles precisam... Perfeito, legal. Não. Assim, porque eu acho assim, se querem fazer uma escola para o autista, mas assim, num horário diferente da escola. É como se fosse
um quê a mais. Daí até aceito. Agora, eu tirar meu filho da escola para pôr nisso, eu acho que para mim não cabe. Se fosse um quê a mais, assim, para poder ajudar no tratamento, ok. Agora, tirar a criança da escola para pôr numa escola só para autista, eu tô fora dessa. Assim, Legal. respeito as que querem, respeito, mas não é o meu ponto de vista. Não, perfeito. Eu até a hora que eu vi aqui, eu também fiquei pensando nisso, porque eu já entrevistei aqui, né, eu acho que a própria Marilice foi entrevistada nossa aqui, e ela falou sobre. Ah, não, desculpa, não foi ela que falou. Quem falou isso foi o Antônio Sestaro, lá da Associação de Pessoas com Síndrome de Down. Ele sempre defendeu também a matrícula na escola regular. Ele sempre defendeu isso também como um aspecto da inclusão, realmente. Os professores também estão estudando para poder aceitar essas crianças. Está tendo uma inclusão. Isso. Às vezes tem alguns preconceitos de alguns pais, não vou falar que são todos. Alguns pais não querem, que eles acham que as crianças... Isso é ótimo para as crianças típicas, né? Que vem algum coleguinha diferente dele para ele aprender a conviver com o diferente. Não olhar para um cadeirante e falar, nossa, que na nossa época, na minha época, quando eu via alguém sem um braço, nossa, eu ficava apavorada. Na minha época. Hoje as crianças aceitam numa boa. Eles acham tudo normal. E é certo, é normal. Não é porque a pessoa está sem um braço, sem uma perna, né? Na escola do Pedro, tem vários autistas, tem cadeirante, tem síndrome de Down. Então, é isso que é inclusão. As crianças aceitar os coleguinhas como eles são, né? Não colocar tudo numa escola lá diferente. Nem eles vão aprender e nem os outros vão aprender. Então, a inclusão é isso. É todos aprender e se respeitar, né? É um... Perfeito. Não, perfeito. Legal, bacana. Isso que você está colocando também, a Evinha, que eu entrevistei na segunda-feira, a gente falou sobre nanismo, ela falou exatamente isso também. Ela acha que o fato de você conviver com a pessoa, você acaba naturalizando aquilo, respeitando. Vai aceitando, vai sendo uma coisa natural. Perfeito. Bom, infelizmente nós estamos chegando aqui ao fim da nossa live já. Passou rápido. Assim, Elisângela, eu não sei nem como agradecer. Adorei tudo que você falou. Eu também gostei muito dessa experiência. Gostei muito da forma como você está lidando com a situação, como você contribui para trazer esse debate aqui de forma pública, trazendo demandas, trazendo necessidades que vocês, enquanto mães, enquanto família, que tem uma pessoa com o espectro, transtorno no espectro autista, é muito importante para nós. Então, assim, muito obrigado, tá? Para mim aqui foi excelente ouvi-la. Obrigada. Precisando, pode chamar. Tá bom, então, hein? Eu vou deixar na agenda aqui. Bom, gente. E coloca aí, hein? Precisamos de fono com urgência para todas as crianças autistas. Não é só para o meu, não. Tem muita mãe esperando, viu? Tá anotado também. Já 3 anos na fila de espera, hein? Eu vou inclusive, né, amanhã, essa live vira uma matéria no site da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Ai, mas então, uma coisinha. Posso falar uma coisinha? E a questão não é só autismo, hein? Porque eu também fiz um cursinho de Libras, também precisamos de auxiliares que entendam de Libras para poder aceitar também os surdos, né? Para poder ajudar. Porque a escola aqui ainda não tem nenhuma criança com essa deficiência da audição. Mas é muito bom abrir um novo curso aí de Libras, que eu fiz o curso na PAPS o ano passado, foi muito bom. Fazer cursos aí para ajudar os pais, as mães. Que se não tiver um auxiliar lá, precisar de uma ajuda, a gente vai lá voluntariamente ajudar. Legal, olha, mais uma demanda também. E essa demanda, viu, ela veio já aqui nas lives com o pessoal lá do Grupo Libras, foi bem legal. Bacana, também está anotado. Meu sonho é fazer um curso maior. Eu não luto só pela causa do autismo. Pelos surdos, pelos deficientes físicos. O que eu puder ajudar, eu sempre estou ali também. Eu gosto de ajudar. Esse é o espírito. Pessoal, lembrando então que essa live vai virar uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esse vídeo vai lá para o nosso canal do YouTube, Comunicação, Câmara de Vereadores de Piracicaba.
E no site da Câmara você também pode se inscrever em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Você recebe informações diárias sobre a Câmara de Vereadores e também do programa Parlamento Aberto, que é voltado à transparência, à participação social, com ênfase aí na inovação, tecnologia e na educação para a cidadania. Também não deixe aqui de seguir o nosso perfil no Instagram para você